Olá, boa noite a todos. Estamos online já, ao vivo. Hoje, quinta-feira, normalmente não faço, né? Minhas lives de quinta normalmente são de sexta, de domingo e de segunda, 7 da noite. Mas a gente vai falar um pouquinho. Eu tô aqui com a camiseta Fala Tu. Só seguirem aí, ó, Fala Tu Oficial. E a gente vai sempre agradecer o pessoal pela parceria. Nosso convidado hoje é o Robson, o zagueiro Robson. Robson Júnior, conhecido lá do Juventus, capitão da equipe. Ele já entrou aqui na live. Eu vou mandar o convite pro Robson, para ele poder participar com a gente aqui. Na live A Bola Não Para, hoje especial, falando do Juventus, do moleque travesso, com muito prazer, falando do Juventus. Grande Robson! Fala, Fred, um prazer estar aqui com você nessa live. Espero que seja uma. Tá me ouvindo, Robson? Tá me ouvindo, Robson? Tô te ouvindo. Estão vendo? Deu uma travada na hora que você estava falando. Mas obrigado, viu, Robson, por você participar aí da live. Normalmente eu faço minhas lives, até para explicar ao pessoal, né? De sexta, domingo e segunda, 7 da noite, sempre com personagens do futebol. Mas o assunto é super importante. Eu fiz questão até de poder falar com você, capitão da equipe do Juventus, sobre esse momento que vive o futebol, né? A gente está na quarentena, nós, jornalistas, por exemplo, também estamos sem trabalhar, sem jogos para fazer, para a gente é ruim. E a gente muito fala, né? Nós da imprensa, a grande parte da imprensa, a gente fala muito dos times grandes. Os times estão na principal divisão do futebol paulista, dos regionais, do Campeonato Brasileiro. E às vezes a gente deixa um pouco de lado, acaba esquecendo de falar um pouquinho da Série A2, Série A3 e outros times que precisam, né, exatamente desse contato. Então, eu quero que você fale pra gente como está esse momento, como que vocês estão lidando com tudo isso. Eu sei que alguns contratos já venceram do Juventus, outros estão para vencer. Como vocês estão trabalhando com tudo isso, hein, Robson? Muito obrigado mais uma vez por atender a gente. Mais uma vez eu que agradeço, Fredão. Para nós também está sendo tudo muito novo, né? Isso que nós estamos vivendo, acho que não só para nós jogadores, como para a população em geral, né? Nós não tínhamos vivenciado isso ainda. Mas para nós está tudo muito incerto, né? A gente não teve nenhuma resposta ainda, né, do que vai ser feito, prazo ou uma ideia de retorno, né, de treinamento, ideias de renovações de contrato, quando que pode se iniciar o campeonato ou coisa do tipo. Então, para nós está sendo um momento muito complicado porque é um momento muito de incerteza, né? Então, a gente tem corrido atrás, né, de buscar algumas soluções. É como você falou, se nos grandes está afetando, nos pequenos, então, nem se fale, né? Então, tá um momento muito complicado, mas que tenho fé aí, acredito que as coisas vão se resolver. Eu, como capitão da equipe, eu estou num grupo, né, do pessoal da federação que montaram com os capitães da Série A2. E o que nos passaram até agora é que não tem hipótese, não tem uma hipótese a não ser a volta do campeonato, que o campeonato ele vai se realizar. Só não se tem data ainda porque somos dependentes do governo aí, né, das recomendações, então por isso que não tem, mas o que foi nos passado é que o campeonato vai ter. Vocês estão de férias hoje? O elenco do Juventus está de férias, Robson? Ou vocês já estão para voltar das férias? Como que está esse momento? Na verdade, foi dado férias para nós no mês de março, né? Mês de Tá. abril, quer dizer, mês de abril. Então, teoricamente, as nossas férias venceram, né? Vence amanhã já teria que estar voltando ao normal. Só que até agora nós não tivemos nenhum posicionamento sobre isso, né? Porque estamos esperando também os órgãos aí poder resolver. A gente sabe que vai começar primeiro, né, dos grandes, os grandes começarem a voltar para depois a gente começar a voltar. Mas ainda as férias venceram, mas ainda não temos previsão de volta. Contrato. A maioria tem contrato acabando. Se não acabou, vai acabar. No seu caso, como está, Robson, nesse momento? Você tem contrato mais longo? Não tem? Você está há muito tempo no Juventus, né? Você é capitão da equipe, não é por acaso, além pela liderança, pelo bom futebol que você demonstra com a camisa do Juventus, mas exatamente pelo reconhecimento de tanto tempo de casa. Queria que você falasse um pouquinho como está o seu contrato nesse momento. Meu contrato ele vai se encerrar dia 10 de maio, né? Daqui 10 dias ele se encerra. 85% do elenco dia 10 de maio vai estar sem contrato.
Uns já acabaram dia 26 agora, outros se encerraram hoje e alguns vão se encerrar no dia 10 de maio, né? E aí foi aonde a gente entrou naquela situação que você vai abordar aí, Isso. para a gente procurar uma solução, né? Porque o contrato de 85% da rapaziada vai se findar e os que têm contrato mais longo é mais a garotada da base, né? Que vai para a Copa Paulista, pensando já na Copa Paulista, eu acredito que seja isso, né? Isso, isso. Tá. Então vamos para a história. Até por isso que eu quis conversar com o Robson, porque vai na contramão de tudo que a gente está vendo. A gente está vendo os clubes hoje, o Palmeiras anunciou o corte dos salários, 25% nos salários do elenco dos jogadores. O Corinthians vai fazer a sua redução, já cortou de funcionários, vai reduzir do elenco. O Santos cortou 20%. O São Paulo ainda não entrou, por exemplo, em acordo, porque precisa pagar os atrasados do mês de março. E o Juventus tá aí, eu acho que tem alguns atrasados, o Robson pode até confirmar ou não se tem pagamentos em atraso. Mas qual foi a ideia do departamento de futebol? Isso eu falo, elenco, comissão técnica e todos que trabalham no futebol do Juventus. Primeiro eu fiquei sabendo que vocês tinham até uma proposta de trabalhar de graça. É que não pode ser de graça. Então, por isso, acabaram vetando essa possibilidade. Então, eu queria que até você confirmasse se teve essa proposta mesmo, primeiro, trabalhar de graça pelo Juventus, por amor ao Juventus, para continuar trabalhando, para vocês exercerem a sua profissão, e depois a proposta que está aí já publicamente de um salário mínimo, que vocês possam receber pelo menos um salário mínimo para encerrar esse campeonato. Vocês acreditam, pela força do elenco, que podem chegar mais longe na competição, quem sabe até voltar à primeira divisão, né? O Juventus vem brigando ano a ano aí para tentar voltar. Então eu queria que você contasse, Robson, exatamente como foi esse caminho, como surgiu a ideia, de quem partiu a ideia, se exatamente é isso que vocês ofereceram primeiro, trabalhar de graça, até em respeito, e é algo difícil a gente ver no futebol de hoje. Muitos torcedores questionam os seus jogadores, não tem mais amor à camisa, os jogadores ficam pouco nos clubes, tem um vínculo muito rápido, né? Não tem aquele vínculo afetivo com o clube que fica por um pouco tempo, e vocês teriam oferecido primeiro trabalhar de graça, não é permitido pela legislação, e aí vocês estão de graça, não pode, então o que pode ser? Um mínimo é um salário mínimo. Queria que você falasse a respeito, Robson, por favor. Então, Fred, vamos lá, né, por partes. Realmente, né, os salários, o nosso salário do mês de março, né, que seria pago em abril, nós não recebemos até o momento. O clube já demonstrou que está com uma dificuldade tremenda, né, para poder cumprir com essa obrigação. Nós sabemos também que acaba virando uma bola de neve, né? Porque, por exemplo, começa com a federação, que tem que repassar o direito, né, que é acordado, só que aí quem tem o direito não paga a federação, aí a federação não repassa para o clube, então acabou virando uma bola de neve, né? Efeito dominó que a gente fala, e os clubes menores foram afetados. Quem tinha dinheiro em caixa consegue ainda se sustentar, mas quem ainda dependia, né, dessa ajuda, né, que a federação dá, aí complica, e esse é o caso do Juventus, né? Então, se nos grandes teve corte, no Juventus, então, quando aconteceu essa situação, está afetando bastante, e a gente ainda não tem nem previsão de quando isso possa ser acertado, né? Então é uma situação complicada, e aí a gente começou a ir por pontos, porque eu mesmo tô no Juventus há 3 anos e eu não queria sair do Juventus nessa situação, entendeu, Fred? Algumas sondagens eu tive, algumas situações estavam para acontecer, acabou não acontecendo porque está tudo parado, então os clubes também não tem como fazer proposta nenhuma, porque não sabe quando vai se voltar, né, o caixa que vai entrar, porque patrocinador também acaba não ajudando, então vira uma bagunça. Mas eu não queria sair do Juventus, porque assim, é difícil, a gente sabe que no clube pequeno é difícil você conseguir se manter muito tempo, né? Então eu criei uma identidade legal com o clube, é um clube que me abraçou desde que eu cheguei, a torcida é uma torcida que nos apoia o tempo todo, né? E conversando pelo grupo que nós temos, que tem uma rapaziada que já está junto há pelo menos 1 ano e meio, a gente tinha o mesmo pensamento, falou, não é justo a gente sair nessa situação, né, com possibilidades para subir o Juventus, colocar o Juventus na primeira divisão e a gente abandonar isso, né, jogar fora tudo que a gente construiu até agora. Então,
a gente repensou e a gente sabia, né, que jogar de graça não é possível, justamente porque se há registro, o registro ele tem que ser pelo mínimo, e o mínimo é o salário que nós conhecemos, salário mínimo. E a gente, partiu com a comissão de fazer uma reunião, né, e a gente conversou em conjunto e decidiu que nós não iríamos jogar fora o que a gente vinha construindo, né, e que era um momento que o clube precisava ser ajudado, e é um momento que a gente não poderia virar as costas para o clube como gratidão mesmo, né, por tudo que a maioria tem vivenciado ali. E a gente fez essa proposta para o clube, né, a gente fez um ofício para eles. Estamos aguardando uma resposta ainda, né? Eu sei que está tudo muito bagunçado, mas estamos esperando também essa resposta deles, né? Mas a gente se prontificou a fazer isso porque nós acreditamos muito no grupo que nós temos e sabemos que, como foi nos confirmado que vai ter o campeonato, a gente acredita muito que se a gente manter o grupo, a gente tem grande chance de conseguir o acesso. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão mandando mensagens. Óbvio que muita gente, em virtude até do Robson, está no ao vivo aqui. E tem muita gente enaltecendo o trabalho do Robson como zagueiro. Quero agradecer alguns que manifestaram, a Ivani Mendes aqui agradecendo a matéria, a oportunidade. Tem outros que escreveram também aqui, o Robson, o Fernandes Silva também. Eu quero agradecer a todos, é uma oportunidade interessante e é isso que a gente sente falta, sabe, Robson? A gente, jornalista, essa relação de um ajudar o outro, sabe? Isso a gente está perdendo no futebol. Eu sou há 20 anos, eu estou no esporte, como jornalista esportivo, e a gente tem essa relação, sabe, de um ajudar o outro. Você me ajuda me dando uma entrevista e eu ajudo com a chance de vocês falarem a importância que vocês estão tendo e a ideia que vocês tiveram, que é totalmente diferente na contramão do que está acontecendo com os clubes, entendeu? Vocês colocando-se à disposição para ganhar um mínimo, para continuar trabalhando, mostrar trabalho, confiar no trabalho de vocês, que o Juventus pode chegar, quem sabe, na principal divisão do Paulista, ajudando o clube e a vocês lá para frente, né? Que vocês vão ser valorizados, claro, com uma campanha vencedora. Então, primeiro, parabéns para a iniciativa de todos. E até sobre isso, Robson. Foi algo, assim, claro, pode ser um ou outro não queira, não tenha aceitado, ou até foi voto vencido, mas, assim, é algo que juntou todo mundo, assim, foi uma ideia levada e que todos, assim, pelo menos a maioria, abraçou a ideia, Robson? Na verdade, a conversa inicial ela se deu com os pilares do elenco, né? O Alex conversou comigo, com o Sacomã, com o Alê, com o Paulo, o André Dias, né? Com o Christian, né? E aí a gente tentou buscar algumas opções e a gente, em comum acordo também com o Márcio Leite, que é o preparador físico também, que tá dentro da comissão. Eu estudei com ele, sabia, Robson? Eu estudei com o Márcio. Sério? Estudei com ele gente boa demais. Ele é. E a gente falou, ó, vamos passar isso, e aí o Alex se incumbiu, né, de conversar com o resto do elenco individualmente, né, porque cada um tem seu pensamento, né, mas a resposta que nós tivemos foi bem positiva, de 90 e poucos % da rapaziada concordar e acreditar também no projeto, porque somos um grupo muito unido, viu, Fred? Rapaziada ali muito trabalhadora, com sonhos, né, e que acredita no projeto que o Alex passou. Então a gente acredita que a gente fala, né, dá um passinho para trás, né, mas para dar 2, 3 para frente depois. Que eu tenho certeza que a gente mantendo, a gente vai fazer o Juventus voltar e isso automaticamente vai nos valorizar também profissionalmente, né? E até porque, né, Robson, não dessa gestão o problema financeiro do Juventus. Vem de alguns anos, você está aí há 3 anos, você sabe disso, não é fácil. O mês não tem 30 dias no Juventus, infelizmente. Gostaríamos que fosse 30 dias certinho, religiosamente para vocês, e não está sendo assim, não é de agora. Mas, assim, tomara que isso, e eu espero, o Juventus tem que dar a resposta até amanhã. É isso, né, Robson? É até amanhã a resposta? Então, o que nós acreditamos e pedimos é que eles nos dêem a resposta até amanhã, né? Porque assim, né, Fred, não adianta a gente, né, se prontificar e nós não termos uma resposta também em relação a isso, porque se nem assim o clube, por exemplo, virar e falar assim, ó, não quero, nós também precisamos correr atrás de uma outra situação e tentar buscar uma outra forma, né? Isso foi uma forma que a gente buscou, né? Porque o que a gente escuta bastante era justamente isso, né? Então o próximo contrato é fazer em 70%, em 50%, né? Se diminuir, mas não da forma que nós diminuímos, né? Que nós chegamos no mínimo.
Sim. Então a gente chegou no mínimo para justamente pensar para o lado do clube, né? Para a gente tentar ajudar o clube nesse momento, porque está uma situação difícil para cumprir com os salários agora. E a gente sabe que, então, se para cumprir agora está complicado, mais para frente também não vai conseguir ajeitar a casa, porque os dinheiros que vão entrar vai ser justamente para cobrir esse rombo que está abrindo agora. Entendeu? Robson, então a entendi. gente pensou nisso tudo, né? Sinceramente, tá, Robson? Se você quiser responder, tudo bem, senão eu entendo. Eu vou te fazer uma pergunta que a gente tem que fazer. Vocês acham que o salário mínimo que vocês estão pedindo para cada jogador, para comissão, elenco, todo o departamento de futebol, né? O salário mínimo seria para o departamento de futebol, é isso? Ou só para os jogadores? Isso. Só para departamento? Não, né? Departamento. Tá. Vocês correm risco do Juventus não pagar nem isso, Robson? Cara, risco a gente corre porque, assim, como eu te falei, nós não sabemos quando que nós vamos receber o salário que tínhamos que receber em abril. Tá. Né, e quando que nós vamos receber. Então, eu acredito, eu espero, né? Eu espero que as coisas se ajeitem enquanto a gente estiver em competição. Só que corre o risco de a gente estar em competição e ainda estar a receber salários do contrato antigo. Entendeu? Então, corre o risco de se encerrar o campeonato e a gente ainda tá para receber o contrato antigo para depois se pensar em eles pagar esse contrato de salário mínimo que nós vamos ter que fazer, né, para renovação. E a renovação seria o quê? De 90 dias, menos, porque tá podendo se fazer um aditivo que não precisa chegar a 90 dias. Quanto tempo seria? Só até o término do Campeonato Paulista? Como que seria, Robson? A nossa ideia, Fred, é encerrar o campeonato. Tá. Se a federação, porque se a Lei Pelé, se conseguir mudar alguma legislação, abrir um adendo para ser acrescido apenas dias até o término da competição, se o campeonato, por exemplo, for até 30 de junho, se faz até 30 de junho. Tá. Entendeu? Então, a nossa ideia não é estender o contrato além do que a competição terminaria, entendeu? E hoje o Juventus é o 7º colocado e estaria classificado. Porque tem isso, faltam 2 rodadas também? São 3, Robson? São 3 rodadas, mas tá tudo muito embolado, né? Então tem isso, vocês têm que confirmar a classificação para seguir esse projeto, que é óbvio que vocês estão com esse pensamento, exatamente vocês estão sentindo que tem uma grande possibilidade de classificar, porque o Juventus está numa campanha muito boa até, fazendo bons jogos, ainda continua tropeçando um pouquinho na Javari, mas fazendo bons jogos fora de casa, conseguindo resultados importantes. O ano passado a campanha foi mais ou menos parecida assim, né, Robson? O time ganhava pontos importantes fora de casa e na Javari às vezes dá uns tropeços, mas classificou. E eu estava ali participando, fazendo os intervalos, eu fazia ali com o pessoal do Juventus, fazia o canal Moleque Travesso. Ali já estava atrasado. Vocês estavam jogando, estava bem atrasado, e vocês jogando normalmente, time classificando, quase que avança, né, a próxima fase. Foi um detalhe no jogo na Javari. Vocês tinham a oportunidade de avançar e acabaram não chegando. Uma fase de semifinal, né, a fase mais decisiva da competição. Mas ali já estava, né, Robson? Então, até para mostrar exatamente a postura de vocês, né? Vocês já vêm sofrendo há um bom tempo, mas mesmo assim têm feito o papel de vocês, que é dentro de campo, e que o torcedor fica feliz de ver que vocês estão representando bem a camisa do Moleque Travesso. A gente até brinca, né, Fred, que o futebol tem algumas coisas que a gente não entende, mas a gente desconfia da onde que pode ser que quando a bola bate na trave ela não entra, né? Sim. E a gente viveu isso o ano passado, né? E justamente o ano passado estava bem pior. A gente foi a gente foi para um jogo para definir, né, a condição para ir para um jogo de acesso e com salário atrasado. Que na minha opinião, isso é inadmissível, porque como que você vai para um jogo decisivo, onde você pode mudar a história de um clube e você não honrar com os compromissos, sendo que o ano passado se tinha receita, né? Sim. Tinha receita, a federação pagou certo, pagou corretamente e acabou não acontecendo, mas era uma outra gestão, né, também, isso que tem que ser frisado, a gente tem que ser frisado isso. Esse ano, desde que essa gestão entrou, eles arrumaram a casa, porque eles entraram com 2 meses de salário atrasado quando eles entraram. E a gente sabe que fazer futebol no Juventus também não é fácil, né? Mas eles têm buscado ser coerente nisso, né? Ser coerente nisso. Só que essa situação acabou agora pegando todo mundo de surpresa, né? Mas a gente
a gente acredita muito, Fred, porque tem 3 jogos, né? E ao mesmo tempo que a gente está em sétimo e se classificam apenas 8, a gente está a 4 pontos do líder. Então, Isso, tá bem embolado. o campeonato ele está muito embolado. Então, dentro desses 3 jogos aí, 2 vitórias, um empate, alguma coisa, você pode até ser líder do campeonato. A gente não sabe. Então, ou classificar ali entre os 4 primeiros, que foi o que a gente fez o ano passado. Então, a nossa ideia, cara, é a Série A2 ela é muito nivelada, cara. O futebol hoje em dia ele está muito nivelado, né? E se resume em detalhes. Então é esse detalhe que a gente acredita, que a gente mantendo essa manutenção agora, que nós sabemos que muitos clubes vão se desfazer também, né, na Série A2. Se a gente conseguir manter, e esse vai ser um detalhe importante para nós também tentar conseguir esse acesso, que nós vamos sair na frente. Eu tô vendo aqui, o pessoal tá entrando, inclusive o Vitor, que é o gerente, né, de futebol, tá entrando aqui, mandando um abraço, e mandando um abraço para você também, Robson. Um abraço também ao Vitor, que tá no bolo também, tá nessa expectativa. O Aleviana, o fotógrafo, também tá todo mundo aí participando, tá entrando. Um abraço a todos aí que estão deixando mensagens pro Robson e também a mim, eu agradeço. Robson, até aproveitando ainda, falando desses casos, né, que você falou, né, tem times que vão desmanchar, tem times que não vão conseguir segurar a onda, não tem jeito. Um exemplo, a gente vê da Série A1, o Santo André, que é o líder, a melhor campanha, perdeu 17 jogadores. O Santo André, quando se voltar ao Paulista mesmo, confirmando-se que vem a informação que você tem, que nós temos, que o campeonato será decidido dentro de campo, o Santo André vai ter que montar um outro time, por exemplo. Então você imagina a dificuldade desse time que está fazendo uma boa campanha, começar do zero uma competição em curto espaço de tempo. Serão 10, 15 dias de treino e bola rolando aí. E um jogo atrás do outro, para tentar compensar esse calendário que ficou desregulado. Então é isso que vocês estão percebendo também, né? A chance de manter um time, porque os adversários vão estar meio que desmanchados, né, Robson? Não, sem dúvida. É um momento, né, que a gente tem que ser racional também, né? E a gente, da mesma forma, a gente conversou e um ponto frisado foi justamente esse, né? Se nós conseguíssemos manter o maior número de atletas, né, do grupo para a gente retomar esse campeonato, a gente sairia na frente. Na verdade, nós já saímos na frente, né, no início do campeonato e no decorrer em situações complicadas, porque já é um grupo que se conhece de um tempo. A maioria ali já está junto pelo menos há um ano, né, com a manutenção do Alex, com o Vitão, que fazem, né, procuraram. A gente até brinca que faz milagre, porque fazer as contratações que eles conseguem com as limitações que tem, né, e fazendo um baita trabalho. E é isso que a gente acredita, que essa manutenção vai fazer a gente dar um passo maior. A gente já vinha numa crescente dentro do campeonato, né, vindo de 2 vitórias antes dessa parada, né, e a gente acredita que essa retomada e a gente já tendo essa manutenção vai fazer com que a gente possa tirar proveito aí dentro da competição. Legal. Robson, vocês tiveram alguma sinalização? Olha, poxa, da diretoria, pô, ideia boa, vamos pensar, a gente vai tentar, vamos tentar sim, uma sinalização positiva, ou nem isso vocês tiveram ainda do clube? Ou pelo menos os caras falaram, pô, boa ideia tal. Porque vocês aliviam muito a folha salarial do clube. É óbvio, é claro isso, né? Então eu queria que você falasse, vocês tiveram uma sinalização ou até agora nada? Cara, não tivemos resposta alguma. Nós não tivemos nem uma resposta assim, ó, gostamos da ideia, vamos sentar aqui com a diretoria toda e vamos tentar regularizar isso, ou não vamos te dar uma resposta, mas recebemos o e-mail. A gente, pelo menos, até o momento que eu saiba, não tivemos resposta alguma e nenhuma movimentação. A única movimentação que nós tivemos positiva foi justamente de vocês da imprensa e principalmente dos torcedores, né, que já tinham né, já conhece o grupo, né, já conhece quem trabalha ali, os jogadores, e a resposta foi muito positiva. Mas uma resposta da diretoria nós não tivemos, nem em questão de salário, de quando pode ser pago, e muito menos dessa resposta que nós fizemos, desse pedido que nós fizemos, um ofício para eles. Eles também não responderam até o momento. Caramba, eu achei que pelo menos tivesse falado alguma coisinha. Ok, recebido o e-mail, vamos analisar e a gente manda uma resposta. E por enquanto nada, então, Robson. Não, até o momento nós não tivemos nenhuma resposta. É igual eu falo, né? É uma hierarquia, né? Sim. Mas assim, o que você tem de informação aqui?
O que chegou, não chegou nada até mim, até esse momento que nós iniciamos a live, de que tinha tido alguma resposta, né? Então a gente acredita e espera, né, que da mesma forma que nós pensamos no clube e tentamos dar uma ajuda, que eles pelo menos nos dê uma resposta amanhã, né? Que acho que pelo menos é digno e para nós também termos uma ideia do que se trata. Situação difícil nós já sabemos que está, né? Nós não queremos que o nosso contrato, por exemplo, já se renove amanhã para Sim. isso. O que nós queremos é simplesmente uma sinalização. Rapaziada, não vamos poder renovar o contrato de vocês agora, a situação está difícil, mas fiquem tranquilos, então quando o campeonato retornar, nós iremos definir isso, porque nós não temos data ainda. Então, quando tiver a data de retorno, vocês estão conosco. Mas é pelo menos uma resposta. Ou também que, ó, a gente, por mais que vocês fizeram isso, a gente não conta mais com vocês, a gente prefere fazer uma outra situação e cada um segue sua vida, entendeu? Que a gente precisa pelo menos ter uma resposta da atitude que nós tivemos. Robson, não sei se vocês falaram sobre isso, e é óbvio que o perfeito seria o Juventus chegar assim, ó, ok, vamos fazer, salário mínimo, obrigado, e a gente vai acertar com vocês em maio, um exemplo. Em junho, vamos parcelar. Um exemplo. Óbvio que isso seria o perfeito, as duas respostas. Mas se tiver que escolher, Robson, qual resposta você gostaria de ouvir do Juventus hoje? A resposta é que eles gostariam que a gente retornasse para terminar o campeonato e que acreditassem da mesma forma que nós acreditamos, né? Que para o clube isso seria seria um feito histórico também, o Juventus voltar. Acho que boa parte da população de São Paulo quer ver o Juventus novamente numa primeira divisão, entendeu? Você pode rodar o Brasil, o Juventus tem uma marca muito forte, cara. Então, o Juventus merece estar numa primeira divisão, buscar uma vaga num cenário nacional, voltar a disputar um campeonato brasileiro. O Juventus merece isso, né? Só que nós precisamos também que, da mesma forma que nós acreditamos e queremos que o Juventus faça isso, que eles também entendam essa nossa ideia e queiram que a gente esteja dentro desse projeto, né? Com certeza. Robson, é claro que vocês estão sem se receber, tá todo mundo sem trabalhar, a gente vê a dificuldade que está no Brasil inteiro, né, das pessoas sem dinheiro. Como que vocês estão se virando? Como vocês estão fazendo? Você tinha uma reserva e está se virando, está tendo ajuda das pessoas. Como que está esse momento? Porque a gente está falando agora, né? É óbvio que todo mundo, quando vê o futebol, imagina que todo mundo é milionário, que ganha rios de dinheiro, que está todo mundo com um carrão, um apartamento fera, e que o dinheiro está só rendendo e você pagando a conta com os rendimentos. E a gente sabe que isso é a minoria. Isso representa 2% do número de jogadores no Brasil registrados profissionalmente. 2% apenas. 98% passam dificuldades. 98% estão passando dificuldades. Porque ou é atraso de salário, ou foram dispensados e estão sem emprego. Ou estão com pré-contrato com outro clube que só vai pagar a partir do momento que entrar em campo novamente. Como está esse momento, Robson? E como está em relação ao elenco? É óbvio que tem caras super conhecidos, que já jogaram em outros clubes, que podem ter feito uma reserva financeira, mas a maioria não, né, Robson? Eu queria que você falasse sobre isso. E até porque tem os funcionários do clube, né? Tem assim, o massagista, o roupeiro, né? As pessoas que trabalham no dia a dia do futebol, que às vezes até esquece, e que ganham muito menos ainda, que estão com dificuldades. Eu vou dar um exemplo para você, não vou citar nomes para não ser uma situação constrangedora. Por favor. Nós atletas, alguns se prontificaram a ajudar um membro dentro dessa, vamos dizer, comissão nossa, que por exemplo, estava com pensão alimentícia atrasada. E é igual a gente fala, não é todos que têm uma boa relação com a mãe, com a mãe ou com a ex-esposa, alguma coisa que a pessoa possa entender e que às vezes pode acontecer de ser ameaçado em ser preso, porque isso dá cadeia. Ser preso. Então, a gente se prontificou a ajudar para essa pessoa poder ajudar e a quitar essa situação. Realmente não são todos, né? Graças a Deus, assim, eu sou um cara bem consciente e sempre soube ter os pés no chão. Só que nós sabemos também que isso vai conforme a pessoa ganha, né, cara? Tem atletas ali que com pouca idade e são a única fonte de renda de casa, entendeu? Que paga aluguel, paga as contas de casa. Então,
Então é essa situação que às vezes a população, principalmente aqui no Brasil, não tem a ideia. Justamente muita gente tem a ideia que você falou. Você fala que jogador todos são ricos, milionários e não precisam de mais nada. E muitas das vezes acham que, por exemplo, que jogador, igual eu vi muitos comentários, tipo, para que terminar estadual? Para que terminar estadual? Vai logo pro Brasileirão, o estadual tem que acabar há muito tempo. Só que o estadual é fonte de renda de milhares de famílias. Tem jogadores que segundo semestre acabam não jogando e apenas jogam estadual porque o futebol brasileiro, igual você falou, ele tem muitos jogadores, tem diversos jogadores, só que não tem clubes para todos. Não tem. Segundo semestre, Campeonato Brasileiro, nós temos 4 divisões e que são bem distintas uma da outra, né? Até a Série B é um mercado diferente, vamos dizer assim. Mesmo assim, na Série B já se encontra alguns clubes muita dificuldade. Da Série C em diante, a situação ela é mais difícil. Na Série D, então, nem se fala. Então, assim... O São Caetano desistiu da Série D, né? O São Caetano desistiu da Série D. Então, assim, cara, nós jogadores, nós não somos ponto fora da curva, nós não vivemos uma outra realidade, ninguém paga nossas contas porque nós somos jogadores, nós não deixamos de ter as nossas despesas porque somos jogadores, né? Então, nós precisamos realmente, né, de um auxílio, né? Até as pessoas falam, pô, mas desconta, tira, não recebe os jogadores de time grande. Cada um, cara, faz a sua vida conforme o que recebe, cara. Eu penso dessa forma. Não dá para você pensar um custo de vida de uma pessoa que ganha R$1.000 e uma pessoa que ganha 100 mil, né? Então, assim, cada um vai viver conforme... Mas tem um pensamento que a gente sente falta, Fred, principalmente jogadores menores, de um suporte maior, de uma federação, entendeu, cara? Eu acho que, assim, nesse momento, um sindicato do atleta, por exemplo, no que o sindicato pode nos ajudar? O sindicato, por exemplo, ele nos ajuda... perante a lei, nos auxilia perante a lei, no que podemos fazer, qual medidas não tomar, se o clube fizer isso, eles estão errados, eles nos auxiliam juridicamente. Sim. Mas, por exemplo, financeiramente, o sindicato não vai dar um dinheiro para o clube para pagar o nosso salário. E nós sabemos que a receita, muitas das vezes, do clubes menores, se vem de federação, vem-se direito de transmissão. Televisão. E a gente escuta muito nesse momento, que é momento de todo mundo se ajudar. Só que muitas das vezes o jogador de futebol ele é tirado de lado porque acham que todos têm condições de se autossustentar, e não é assim, né? Então no meu ponto de vista, às vezes chega a ser muita hipocrisia em alguns momentos de se falar em ajuda, e aí na primeira coisa que acontece, eu não repasso mais para você o dinheiro que eu ia repassar, porque o campeonato não está acontecendo. Mas então, pô, por que não pode, vou te repassar 50 agora, 50 quando eu voltar? Não deixa de entrar, porque igual eu falo, se a gente não recebe agora o 100% do salário, se a gente recebe 50, recebe 70, é alguma coisa. Mas a partir do momento que não entra nada, você vai tirar da onde? Quem conseguiu ser consciente e fazer, gerir a sua vida, e guardar um dinheiro, legal. Só que quem não conseguiu? Ou não dá para você comparar, por exemplo, um menino da base lá, menino que ganha 1.500, 2.000, 2.500, comparar com um cara que ganha 10, 15, 20 mil. Então, assim, quando eu não pago um cara que ganha 2.000, como que esse cara, um mês, se você não pagar ele um mês, já era, cara, não tem reserva. Como que você vai ter reserva de um cara que ganha 2.000, 3.000 reais? Um menino da base. Ou um jogador, até um jogador que ganha 10 mil. Entendeu? A gente sabe que é caro se viver no Brasil, que nada é fácil. Então, assim, é muito complicado quando as pessoas tiram o jogador de futebol como se autossustenta, entendeu? Então, isso para mim, a gente sofre muito por causa disso, né? Porque olham muito para a seleção brasileira, para quem ganha muito, e esquecem de quem não ganha tanto. Que nem você não vai na Moca lá, né? Você vai algum passeio lá na Moca e chega lá, o Robson do Juventus, e você não paga as coisas, né, Robson? Você tem que pagar o mercado, tem que pagar o açougue, tem que pagar as contas de consumo normal. É vida normal como qualquer um. É que às vezes parece mesmo essa vida milionária que se mostra dos jogadores, que é um mundo à parte. Só que eu volto a repetir, é a minoria, cara. E tem muitos que se cuidam, que se preocupam, tem muitos que perdem todo o dinheiro, depois
vivem em dificuldade, mas tem muitos que se cuidam, que têm o dinheiro lá para frente, não só para a sua geração, mas para os netos, e isso é importante. E para vocês que dependem realmente que um atraso de salário influi no ano inteiro de vocês, então você imagina, né? Então eu espero e penso mesmo, tomara que o Juventus consiga, porque um salário mínimo eu acredito que para o Juventus seja possível. Eu sei que a Série A2 é totalmente diferente de uma Série A1, mas eu acho que seja possível, é plausível, é que o Juventus consiga pelo menos acertar isso com vocês. Os atrasados, que façam uma negociação, um parcelamento, porque, poxa, se vocês subirem, uma grande possibilidade de vocês continuarem por ano que vem, né, Robson? Assim, claro que um ou outro pode sair porque foi valorizado pela campanha, mas vai sair nesse ano e voltar ano que vem, né, por exemplo. Eu acho que foge só também dessa questão de jogadores se manter. Acho que seria um respiro para o clube. Sim. A gente sabe que o que entra de recurso para o clube quando se está numa Série A1 é 4, 5 vezes maior do que quando está numa Série A2. Então, até para você, por exemplo, organizar a casa, é necessário você estar numa Série A1, porque o dinheiro que você vai receber, você vai conseguir ajustar. Só que, às vezes, parece simples demais eu falar do lado de cá, né? Claro. Porque tem coisas para mim que se parece clara demais. Né? Pô, por que eu não vou ficar sofrendo no que eu estou vivendo só agora? Se eu tenho condições de dar um passo para tentar buscar algo maior, por uma situação que os jogadores chegaram no mínimo, por que eu não vou aceitar? Se eles estão pensando em algo que vai me... Porque assim, quando a gente subir, o dinheiro não vem para nós. O dinheiro não vem para nós, o dinheiro vai para o clube. Sim. Quem vai ser reconhecido, beleza, jogador, a gente vai entrar para a história, vai ficar conhecido, vai. Mas quem vai estar na Série A1 é o Juventus. Pode ser que no próximo ano, Fred, não fique ninguém. Mas o Juventus vai estar na Série A1. O Juventus vai estar com recurso numa Série A1. O Juventus vai estar com patrocinador e recebendo por uma Série A1. Então, tem coisas que para mim se parece clara, mas que às vezes parece que é uma dificuldade muito grande, entendeu? E que às vezes eu fico sem entender. E um outro detalhe, a Globo não pagou a última parcela da Série A1, Série A2. Para a Série A2 é R$1 milhão para cada clube, se eu não me engano. R$1 milhão para cada clube. E na verdade eles pagam em 4 parcelas, né? 4. Então faltam 2 parcelas. Não sei se faltam 2. Eu acho que falta uma só. Uma só, eu acredito que é uma só. Tá. E aí é parcelado, é isso? Então seriam 4 de 250? Seriam 4 de 250, isso. Tá. Se cair R$250 mil, Robson, acerta, fica certinho? É a nossa folha, né? Sobra ainda um dinheiro. A nossa folha deve girar em torno de uns 210, 220 mil, com a comissão. Mas vocês propondo receber o salário mínimo, aí seria menos, certo? Sim, mas assim, a questão que nós acordamos é que assim, o nosso salário antigo, que já se encerrou, não tem como ser mudado. Ah, não sim, tem como. Mas eu tô pensando só a partir de agora. Mas se eles chegarem e falarem assim... vai sair de 220 e vai para 25, 26 mil. Então, ou seja... 10%. Daria para o Juventus chegar. Olha, gente, ok, vamos só esperar começar o campeonato de novo, porque vai vir o dinheiro da Globo, vai vir o dinheiro da TV. Eu vou pagar vocês o que vocês querem de salário mínimo, que vocês estão propondo, honrando a camisa do Juventus do salário mínimo. E vamos parcelar o restante? Vamos ajeitar? Vai sobrar um pouquinho, dá para ir ajeitando com vocês? Pode ser assim? E aí vocês vão avançando, o patrocínio continua, o fornecedor do material esportivo segue e tudo certo. Dá um estímulo para vocês quererem realmente classificação, além desse estímulo que vocês têm, mas uma confiança da diretoria e dá para fazer isso. É algo possível, né, Robson? É isso que você enxerga, eu estou enxergando também, é isso, né? Porque assim, por exemplo, se você recebe 250 mil, e a nossa folha é em torno de 200, 220. Tá. Você consegue pagar um mês e ainda pagar os 30 mil, que é o que seria do mês. E aí faltaria um mês. E esse último mês que ficaria na casa, você pode se acordar. Eu quero ser bonzinho. Eu posso acordar, entendeu? Então assim, eles conseguiriam pagar o que está atrasado esse um mês, conseguiriam já ter o dinheiro para se pagar pelo esse acordo que nós fizemos para jogar esse último mês do campeonato, que já ficaria esses 200, e o último mês, a última folha de 200 mil, aí é individual, chama cada um e fala, posso te pagar assim, assado, dessa forma, posso te pagar daqui a um tempo, ou eu posso te dar tanto agora e tanto depois, isso é acordado.
né? Só que, da mesma forma que eu acredito que tá difícil, eu acredito às vezes que parece falta de interesse para nos ajudar, entendeu? Porque nós não temos, cara, nós não temos resposta de nada, Fred. Nós não temos Aí, contato com ninguém. Ninguém, cara. Não é tipo assim, ó, chega uma segunda-feira e fala, ó, rapaziada, ainda tá difícil, não conseguimos mas estamos vendo, recursos, mas mas estamos estamos olhando. buscando. É, Não temos. Desde o dia 17 de março até hoje, a única resposta que nós tivemos foi a seguinte: não temos dinheiro para pagar e não temos ideia de quando vai ser pago. Foi a caramba. única resposta que nós tivemos, que foi passado para nós. Então, assim, não está tendo um respeito com a nossa pessoa, por exemplo, de explicar, de fazer a gente estar por dentro do que está acontecendo. Que a situação está difícil, nós sabemos que a situação está muito difícil. Só que nós também precisamos, né, de um retorno, de entender o que está acontecendo, se estão buscando recurso, se estão esperando dinheiro, ou se só vão esperar o dinheiro da Globo, ou se o patrocinador master que tem lá, se ele pode dar uma ajuda, se estão buscando se ele pode adiantar algum dinheiro. Ah, se eu não posso pagar os 100%, se eu posso pagar 20, 30, 40, 50%. Ah, vocês estão precisando de quanto? Então, assim, a gente precisa também disso, entendeu? Não é simplesmente virar e falar, não tenho condições de pagar, que eu vou te pagar quando der, Sim. entendeu? A gente precisa também de um entendimento maior do se estão buscando, se não estão, da onde pode vir, da onde não vem. Robson, essa proposta de um salário mínimo feito para a diretoria foi feito qual data? Foi mandado o ofício na segunda-feira. Essa segunda-feira dessa semana. Isso. Tá. Ou seja, do dia 17 até essa última segunda-feira, nada, nenhuma colocação da diretoria. Vocês fizeram essa colocação agora, né, fazendo exatamente essa proposta de um salário mínimo para vocês receberem, aguardando uma resposta e até agora nada, nenhuma resposta. É isso. Não, nenhuma resposta. Então, por isso que a gente acreditou, Fred, que no máximo na quarta nós teríamos uma resposta. Tá. E aí, como não tivemos, porque teórica, na minha ideia, 2 dias é o suficiente para você conversar com quem tiver que conversar, ajustar com quem tem que ajustar e tomar uma decisão. Sim. E não foi passado para nós. Então, a gente pediu, entende que até amanhã acho que tem o tempo hábil suficiente para eles nos dar uma resposta, para a gente também poder entender, né, e saber o caminho que nós vamos tomar. Né, se vamos permanecer com a cabeça no projeto que está no Juventus, ou se a gente vai começar a ter que abrir um leque e buscar uma outra situação fora do Juventus. Caso não aconteça, eu acho que vai acontecer, porque depois do que a gente está conversando aqui, se o Juventus pelo menos não dá uma resposta para vocês, vai ser um absurdo. Eu espero que, eu sei que tem gente assistindo, que está acompanhando, que é ligado à diretoria do Juventus, né? Eu falo diretoria, né? Porque não o clube, né? São as pessoas que gerem, eles estão gerindo, eles estão comandando o clube. Pelo menos uma resposta. Pode ser positiva ou negativa, mas pelo menos dê uma resposta, uma satisfação aos atletas que estão fazendo algo diferente do que vem acontecendo no meio do futebol, algo difícil a gente se ver, trabalhar para um salário mínimo. Pensaram em trabalhar de graça, mas não pode. Um salário mínimo eles estão aceitando para poder terminar o campeonato, para jogar pelo Juventus. Então eu espero que eles tenham pelo menos a resposta. Pode ser positiva ou negativa, tomara que seja positiva, óbvio. Mas pelo menos respondam aos jogadores. Caso, Robson, não venha a resposta positiva, venha a resposta negativa, vocês todos foram? Cada um vai para o seu lado, já está fora a partir de amanhã, por exemplo, Robson? Vocês estão fora? Você já disse que tem contrato até o dia 10 de maio, mas você, por exemplo, poderia assinar um pré-contrato, mas aí acaba o vínculo, cada um vai buscar o seu lado, é isso? Na verdade, né, cada um vai seguir sua vida, vai buscar algo. Quem tem o contrato para se findar até dia 10 de maio, espera mais 10 dias para justamente expirar o contrato. E aí pode-se assinar um novo contrato, né? Ou se não, né, a gente permanece, porque assim, a comissão, ela tem passado, nós temos um grupo, rapaziada dia a dia manda vídeo, treinando, fazendo o que tem que fazer, o Márcio Leite nos dando todo o suporte para a gente estar mantendo a nossa condição dentro das condições que nós temos hoje, né? A gente sabe que a academia não está aberta, que isso não está aberto, mas dentro das condições que cada um tem, ele está nos auxiliando, está todo mundo mantendo o foco, não perdendo o foco, né, do campeonato, de às vezes o cara ficar em casa, engordar, não treinar e perder
força, alguma coisa assim. Então, assim, o nosso foco, desde que a gente saiu, nós não perdemos. A gente acredita ainda que vai ser retomado. Nós acreditamos ainda que tudo vai voltar, e não sabemos quando, mas que vai voltar. Então, por isso, nós continuamos nos preparando. Igual eu falei, né? A torcida do Juventus, cara, a torcida do Juventus é algo diferente, né? Do que eu já vivi em alguns lugares. Eles são realmente, eles vivem aquilo. São presentes. Tem a maioria ali que às vezes não tem nem segundo clube, cara. É o Juventus e pronto. Entendeu? Vive aquilo, vai todo domingo 10 horas da manhã ali nos apoiar, nos ajudar, né? É uma torcida que espera, né? Que espera o Juventus voltar à primeira divisão, né? Que não importa onde, né? Mesmo com toda dificuldade, cara. A gente jogou em Votuporanga, a torcida tava. Nós jogamos em diversos lugares longes aí, 4, 5 horas de viagem, eles estavam lá. Então, assim, não é só pelo clube, Fred, é por eles também, entendeu? Sim. Porque tem pessoas ali, cara, que nós sabemos, deixa de trabalhar, deixa de fazer isso para estar no Juventus. E no Juventus a gente vive algo diferente que vive em outros lugares. Tem esse contato mais próximo, que esse elo, né, maior. Familiar. Né? E assim, eu como capitão, cara, eu recebo muito esse feedback, né? E eles também acreditam, né, que nós temos totais condições de voltar à primeira divisão. Então, nós pensamos no clube, sem dúvida alguma, por muita gratidão. Eu estou há 3 anos, eu tenho muita gratidão pelo Juventus, mas nós pensamos também, principalmente nos torcedores que sempre nos apoiou, nunca nos deixou de nos apoiar, né? Então, a gente acredita que nesse momento difícil é o momento da gente se unir, né? E nós estamos buscando, né, essa união. Então nós esperamos que todos tenham esse mesmo pensamento para que a gente una forças nesse momento, que quando voltar a gente volta mais forte do que saiu. E pela postura de vocês, se o Juventus der o sim para vocês, Robson, tenha certeza que, claro, a torcida do Juventus é super fervorosa, participa muito na Javari, é importantíssima nos jogos na Javari para o Juventus, mas tenha certeza que vocês vão ter muito mais torcedores querendo que o Juventus vá à primeira divisão, pelo gesto que vocês fizeram. Tenha certeza disso, viu? Vocês vão ganhar mais pessoas do lado de vocês. Não só a opinião pública, que agora está dando espaço para vocês poderem falar. E vocês vão perceber o apoio de outros torcedores, de companheiros de vocês. Eu acredito que alguns devem falar, pô, vocês são loucos, vocês são malucos e tal, mas isso aí vai... Se o Juventus for inteligente e falar sim, vai ser importante para a imagem do clube ajudar e fazer essa parceria com vocês. Eu acho que é um momento importante para o Juventus perceber isso. Não é só o dinheiro, é o gesto. Isso pode mudar muito e ser favorável a vocês, viu, Robson? A vocês conseguirem o tão esperado acesso. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E nós acreditamos que isso vai nos fortalecer, entendeu, Fred? Nós acreditamos que isso vai ser um ponto positivo para nós. Né? A gente não fez nada premeditado nesse sentido, mas automaticamente acaba tendo uma visibilidade, entendeu? Inclusive, o que nós escutamos é justamente o que você falou, que hoje em dia é algo quase impossível de se ver, né? Que a gente escuta muito que se perdeu o amor à camisa, o respeito ao clube, que muitos jogadores a qualquer momento vai virar as costas para o clube e não tá nem aí, espera a primeira oportunidade. Então, cara, a gente acredita que vai dar certo, né? Agora, nós esperamos que eles também acreditem conosco e unam essa força com a gente aí, né? O que nós queremos não é em nenhum momento prejudicar. Claro, nós estamos aqui para procurar junto com eles alguma solução, né? Eu até falo bastante com a minha esposa, né? Quando tem alguns conflitos, alguma coisa, e às vezes vai falando, e eu falo, ei, respira, não adianta a gente ficar falando ponto negativo, vamos procurar uma solução. Problema a gente já tem, agora a gente tem que achar a solução para esse problema. Né? E é dessa forma que nós estamos pensando, o problema está aí. O problema está aí. Como que nós vamos lidar com ele? Eu acredito que a gente não pode entrar numa situação e sair dela da mesma forma. Acho que isso está sendo aprendizado para todo mundo, né? Em diversos sentidos. Então, que a gente entenda esse momento que nós estamos vivendo e procure uma solução. E nós estamos procurando. Se eles tiverem alguma coisa, a gente quer ter esse elo mais próximo, né?
A gente quer ter esse elo mais próximo com eles. Que nós não estamos aqui para... igual eu escutei, né? Pô, já atrasou, se quiser já põe na justiça, já faz isso. Não, não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Em nenhum momento a gente está pensando em fazer isso, né? E fazer uma ação contra o clube. O que nós queremos é achar uma solução para ambos os lados, para juntos a gente conseguir o objetivo maior, que é colocar o Juventus na primeira divisão. Não tem outro pensamento, ninguém está querendo usufruir ou tirar proveito de nada. Nós queremos apenas fazer com que o Juventus volte e automaticamente o Juventus voltando, isso vai ser bom para nós também. Nem que depois, né, Robson, até para descontrair um pouquinho, a gente junte as famílias, aí todo mundo que está assistindo, está acompanhando, vamos nas quermesses do Juventus, vamos nas festas do Juventus, vamos dar uma ajuda para o clube poder pagar todo mundo. É isso aí, né? Isso é uma coisa que automaticamente acontece, Fred. O povo brasileiro, a gente sabe que quando a gente se junta, todo mundo consegue, é solidário. Então, assim, automaticamente eu acredito também que isso vai fazer com que empresários ou quem tem a condição se interesse mais pelo Juventus, se interesse em poder ajudar o Juventus. E é isso que nós queremos. Nós queremos que o Juventus cresça, nós queremos que o Juventus tenha condições de ser maior cada vez mais. O Juventus é muito grande, cara. O Juventus é muito grande. Então, a gente não pode limitar o Juventus, entendeu? A gente não pode acreditar que o Juventus é um time pequeno, o Juventus tem um poder de crescimento muito grande. Pode voltar realmente ser o moleque travesso de aterrorizar os grandes. Só que para isso algumas atitudes têm que ser tomadas, entendeu? Então a gente está nesse embasamento aí, acreditando que vai dar certo, cara. Ó, o Lucas vai escrevendo aqui, ó, o salário do Robson, eu e o Felipe pagamos integral, esse cara merece. O Lucas, meu parceiro. O Lucas é o filho do Marcelinho Carioca, meu parceiro. Sim, o Lucas Sustinho, o sobrenome já deu para... um abraço aí, eu já entrevistei muito o pai, o Lucas ainda não. Isso aí é fenômeno. A Ivani, obrigado por estar elogiando a live. O Marcão aqui, que situação capita. Tem mais gente aí falando também da live. O Manier saiu também, ótima live. A Rosileide entrou agora. Ele é haitiano, ele é meu irmãozão. Ele da mesma igreja que eu, é um cara fora de série. A gente aprende muito com eles também, né, o Fred? Eles passam uma dificuldade muito grande e o sorriso está sempre no rosto, né? Verdade. Então é isso que eu falo, né? Que a gente não tem que olhar mais pro problema, né? Ele tá aí, mas a gente tem que passar por cima disso, entendeu, cara? Entendeu? Legal. A gente tem que passar por cima da situação, tem muita coisa aí pela frente, e eu creio que as coisas vão passar e que a gente tem que sair mais forte e se ajudar nesse momento, né? Legal. O tal Fê.mp falando que você tá com cara de cansado, ó, tá falando de saudade da resenha. E tem mais pessoal aqui, o Caio Vinilândia é monstro demais. Muitas mensagens, a gente tava conversando aqui e eu não quis cortar, normalmente eu sempre falo, as mensagens estão aparecendo, mas para exatamente não perder a linha de raciocínio, ter a chance de você poder explicar, falar o que vocês querem, o que vocês desejam. E até o momento a gente também, como formador de opinião, a gente também cobrar o clube pela resposta. Eu não estou querendo, vocês têm que aceitar, Juventus. Não, vocês têm que responder, Juventus. É importante que responda. Independente da resposta. É óbvio que eles querem sim, os torcedores do Juventus querem sim. Mas se o clube não puder, aí quem está na gestão, eu não estou lá administrando, eu não vejo as contas, mas responda, pelo menos. Pelo menos tenha essa consideração que os jogadores estão tendo ao clube no momento difícil que vive o país e que vive o Juventus e os outros clubes. O clube social está fechado. Então, o Juventus estava voltando a ganhar renda com shows, com a festa julina. Tudo isso. Eu apresentei um Mundo Bita, um show infantil aí, apresentei lotado. Então, assim, a gente sabe que estava tentando recursos, estava movimentando ali o espaço do Juventus e a gente entende o momento. A gente entende isso, que a situação não está fácil. Mas responda aos jogadores. Pelo menos isso. Que venha a resposta essa sexta-feira. Eu quero te agradecer, Robson. A gente está chegando ao final da live no Instagram. É 1 hora, né? 1 horinha cronometrada. Mas eu quero te agradecer a sua atenção. Parabéns pela sua postura. Parabéns pela forma como você conseguiu trazer a mensagem dos jogadores. É muito importante.
Não adianta ser o capitão para ter a faixa, para você lá separar no par ou ímpar, né? Não é nada disso. Eu acho que capitão é essa postura de poder se expressar, poder trazer para o torcedor, para aquele que acompanha o futebol, e às vezes não acompanha um time menor como é o Juventus, não menor em tradição e história, que o Juventus é gigante na sua história, na sua tradição, mas menor na sua estrutura, menor nas condições financeiras. É nisso que a gente fala do maior e do menor neste momento, mas não pela história e a tradição que tem o Juventus. Então, parabéns pela postura, por não fugir da conversa, Robson. Acho que é importante, é isso que falta. Eu volto a falar, tá tão difícil a gente conseguir fazer entrevistas dessa maneira com as pessoas, com os jogadores atuais, com os ex-jogadores a gente consegue, a gente tem uma relação de mais tempo. Hoje, atualmente, é muita assessoria de imprensa, muita coletiva, não tem mais essa troca que existia antes, e eu sinto muito falta disso, e fico muito feliz pela sua postura, pela forma como você se colocou, e eu estou de verdade torcendo que venha a resposta, independente da resposta, sim ou não, que nessa sexta-feira chegue a resposta para vocês. Tomara seja assim, mas que o Juventus responda a vocês. Parabéns, viu, Robson, pela postura. Desejo sorte para vocês, sucesso. E eu vou estar na torcida. Eu quero que o Juventus, tomara que responda sim e que vocês possam voltar aí à principal divisão do futebol paulista. Eu fiz muitos jogos do Juventus na primeira divisão. Inclusive, o jogo da minha carreira que eu tomei mais chuva na minha vida foi um Juventus Ponte Preta na Rua Javari. O jogo foi suspenso, teve que ser feito de novo. Eu tenho ótimas recordações. Pude voltar o ano passado a conviver lá na Javari, encontrar com vocês em alguns momentos, fazendo o canal Moleque Travesso na internet, as ações do intervalo dos jogos. Então, o ambiente ali é muito legal. Então, eu torço de verdade para vocês e parabéns mais uma vez, viu, Robson? Quero agradecer a todos que participaram, a todos que mandaram mensagem. Muito obrigado. E que o Juventus saiba que tem um excelente jogador, não dentro de campo só, mas fora de campo também. Parabéns, viu, Robson? Fred, eu que te agradeço pela oportunidade, né, por estar me dando essa chance de expor, né? Sempre fui um admirador do seu trabalho, né, cara? Te acompanho já de um tempo e sempre um cara muito humilde quando nós nos encontramos ali, né, no Juventus. E tenho certeza que isso foi uma porta aberta para a gente poder falar um pouco, e acredito que também vai surtir um efeito que nós esperamos, né, de ter uma resposta, né, e acreditamos que dias melhores vão vir, né, e eu te agradeço de coração mesmo pela oportunidade, por ter me dado esse espaço, né, e sempre que precisar pode contar comigo aí, ou não só comigo, mas com todos do elenco ali do Juventus, que admira muito o seu trabalho, e estamos sempre à disposição. E já um compromisso meu firmado, eu sabendo a resposta se o Juventus respondeu ou não, eu com certeza vou trazer a informação para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, nas minhas redes sociais, vou trazer a informação, porque eu sei que agora todo mundo está esperando se chegou ou não a resposta, e amanhã eu trago sim ou não teve, eu vou trazer a resposta. Mais uma vez, Robson, um abração, fique bem aí, se cuide, porque, infelizmente, você mora em Santo André, que você mora? Onde você mora, Robson? Moro em Santo André. Antes de encerrar, e quero mandar, né, um beijão para a família que está aí me assistindo, né, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa também, está no quarto, né, mas deve estar se acompanhando, né, que são pessoas responsáveis também para, nesse momento difícil, sempre me dando todo o apoio possível, sendo sempre pessoas lúcidas, e que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é muito grato a eles também. Legal. Um abração, viu, Robson? Sucesso para você. Muito obrigado. Valeu, Fred. Valeu, obrigado. Agradecendo ao Robson, eu acho que todos viram aí, puderam acompanhar, cara, exatamente como foi essa live. Eu acho que deu para vocês entenderem. É assim que funciona o futebol, tá, gente? É claro que tem os milionários, os sucessos, os craques, mas tem sim a maior parte que precisa e quer essa resposta de o que vai acontecer. Todos nós queremos saber o que vai ser pela frente. Tá legal, gente? Muito obrigado pela participação de todos. Faço convite para vocês. Amanhã, mais uma live. Estarei com Altair Ramos, preparador físico, que foi campeoníssimo com o São Paulo, com o Tele Santana. É um cara super do bem, assim como o Robson. E vale a pena vocês acompanharem mais uma conversa. No domingo eu vou conversar com o Visoli e na segunda-feira com o técnico Gilson Kleina. Se vocês puderem, se inscrevam lá no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Coloca lá o programa Bola Não Para. Meu programa, toda semana tem uma entrevista falando de esporte e de futebol para vocês. Valeu, gente. Um abração a todos. Boa noite. Se puderem, fiquem em casa. Se não puder, cuidado de sempre com álcool em gel, lavando a mão,
Cuidado com todo mundo, se cuide aí, que é o importante nesse momento agora. Um abração, obrigado pela audiência, pela atenção com vocês. Valeu, tchau, tchau, gente.